Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje com notícias e cenas interessantíssimas que irei compartilhar aqui com vocês nesse começo de semana, que aliás eu desejo que seja ótima para você e certamente será, sobretudo se você levar em consideração o que está por vir para algumas pessoas aqui no nosso país. Algumas iludidas e outras conectadas, ligadas ali a vigaristas da fé, estelionatários políticos e criminosos de todas as sortes que ainda estão gravitando ao redor da figura do inelegível. Que, diga-se de passagem, ontem teve ali o seu papel de moribundo político, cercado ali por pessoas que não confiam nele, não acreditam nele, não gostam dele, como disse aqui o deputado Julian Lemos, o ex-deputado, na live que nós fizemos aqui. Há um interesse recíproco ali entre essas pessoas. E, por sua vez, o Bolsonaro também não gosta de nenhum daqueles pastores, de pessoas que estavam ali, de políticos que estavam ali, das criaturas que falaram no carro de som. Ele está tentando uma tábua de salvação para ver se escapa da cadeia. Então, é uma espécie de simbiose no meio do lodaçal, no lamaçal. E no meio dessa história não vai escapar ninguém. Então temos cenas muito interessantes aqui no nosso portal, mas antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Sempre dê seu joinha, seu comentário. Se puder, venha para o nosso clube de membros também, o nosso novo canal de cortes, que são formas de você prestigiar cada vez mais o nosso portal. Então, vamos aos temas. Para começar, gente, algo que eu comentei aqui com vocês, nossos encontros, né? É impressionante, eu fiz aqui um papo com vocês logo no começo do domingo, com o seguinte título: Manifestação Melancólica, Domingão da Despedida. E se confirmou, e vocês compartilharam muito esse nosso encontro, né? Poxa, tá quase 300 mil pessoas assistiram, isso é muito legal. Isso mostra que quando vocês compartilham, vocês têm muita segurança, né, naquilo que você está indicando para uma pessoa, porque eu não faço sensacionalismo, eu procuro analisar aqui os fatos e trazer informações jurídicas para mostrar como as coisas estão acontecendo. Isso tem feito nosso canal crescer cada vez mais. Então, muito obrigado a você que acredita aqui nas coisas que nós falamos, nas nossas previsões, que, enfim, estão se confirmando todas. Com menos velocidade que nós gostaríamos, mas elas estão se confirmando, né? Bom, e depois eu fiz uma análise aqui com o que aconteceu. E algumas análises que eu fiz foram confirmadas também por quase todos os analistas também, né? Do fracasso, do que representou isso para a figura do inelegível, se isso vai mexer com o Supremo Tribunal Federal, se isso amedrontou o ministro Alexandre de Moraes, se o governo americano assistiu essa manifestação, se Trump está assistindo isso, se o cartão de crédito de Moraes vai ser cassado, vai ser bloqueado, enfim. Tudo isso a gente abordou aqui, né? Mas as filas continuam a andar, gente. Eles fazem cerimônia para um lado e a fila está andando para o outro, né? Moraes abre prazo para alegações finais em ação penal contra Bolsonaro. Olha só, já está aberto o prazo, como antecipei aqui para vocês. Esse julgamento pode acontecer agora em agosto. Só não irá acontecer se acontecer alguma turbulência não prevista. Mas olha que interessante, o ministro Alexandre de Moraes, ele poderia ter participado ali, ter feito, né, o recesso do tribunal, ou pelo menos no caso que ele está comandando ali. Mas só que ele não fez isso, ele não está tirando férias nesse mês de julho, não está indo para o recesso. O ministro Flávio Dino também não está tirando e o Procurador-Geral da República também não. Então, a sequência é a seguinte: se abre um prazo de alegações finais. Antes era de 5 dias, passou para 15 dias. Os 15 dias abertos para o Procurador-Geral da República, para ele fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu nesse processo. Ele pode, inclusive, apresentar suas alegações finais antes desse prazo de 15 dias. Ele pode apresentar em 5 dias. Apresentou em 5 dias, aí o ministro tem que intimar as partes que já foi entregue a alegação final ou as alegações finais do Ministério Público e abre um prazo. E tem uma questão excepcional, né, que retardou um pouquinho, que é a abertura de um prazo específico para a defesa de Mauro Cid, que terá 15 dias. E Mauro Cid, se entregar também sua defesa antes dos 15 dias, se abre um prazo para as outras defesas. Então pode ser que a gente tenha em agosto aí uma coisa muito acelerada, né? Então, olha, isso aí não é à toa que o Bolsonaro ontem estava com a cara de moribundo, né? Em final de velório total mesmo.
E a extrema-direita, hoje as audiências deles também nas redes sociais estão sendo pífias, né? Porque todo mundo sentiu o baque, né? Sentiu que murchou. Não tem... O Bolsonaro, quando ele falou ontem, ele só fez lamúrias, reclamou, olha, fiz isso, fiz aquilo, o Brasil isso, o Brasil aquilo e tal. Um tom para baixo, quem estava ali, eu acho que saiu chorando de lá, né? Porque não tinha como fazer nada. E é o seguinte, uma coisa muito interessante, que também está viralizando, eu fiz um corte no nosso portal, sobre o momento do senhor Magno Malta, senador da República, né? Ontem, quando ele tentou iniciar um ataque ao ministro Alexandre de Moraes, vejam a cara do Malafaia aqui atrás e a cara do Carluxo e do próprio Bolsonaro. Eles começaram a ficar mais preocupados ainda quando o Magno Malta ali começou a falar dos ministros da Suprema Corte, a ponto do Bolsonaro pegar no braço dele e o Malafaia ficar dizendo alguma coisa, né? Tipo, olha, deixa que só eu falo, né? Vamos acompanhar aqui, vamos ver se dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu amplio aqui a cena, para ver se dá para melhor aqui. Eu acho que dá. Vamos lá. Fala, meu filho. O inquérito das fake news! A gente fala em Olha a cara do mala aqui, do Bolsonaro, né? Que nem múmia paralítica. Alexandre Cabeça! Não vou nem falar porque uma cartela de ovo tá custando... Ó, aí o Bolsonaro bate no braço dele, tipo, olha, segura tua onda aí, cara. Não tá vendo que a chapa tá quente pro meu lado? 30 reais! Vamos ver de novo? Vamos ver se dá pra ver de novo. Olha lá. 30 Outra vez, pegou no bracinho aqui. Cabeça! Não vou nem falar. E o Malafaia ali tava balbuciando alguma coisa pra ele. Uma cartela de ovo tá custando... Olha o Carluxo lá atrás também, olhando 30. apavorado, né? Então, é o seguinte, é um capítulo à parte, né? Sou Magno Malta. E aí é o seguinte, bolsonaristas se irritam com fala presidenciável de Tarcísio que evita STF. É uma fala, pessoal da direita, né? É uma fala covarde, né? Bandido, oportunista desse Tarcísio Freitas que praticamente quase empurrou o Bolsonaro lá de cima, tipo, ó, você tá imprestável agora, tá todo mundo vindo pro meu lado, então que se dane você já vai pra lata do lixo. Isso foi percebido, isso causa mais cisâneas, né, na direita e na extrema-direita, a ponto do Malafaia ontem chamar a direita, né, de vagabunda, prostituta, usou, foi pesado, né, eu queria ver se nos sermões dele ele anda falando isso. E aí o Bolsonaro com essa cara aqui, de múmia paralítica, né? Nessa expressão jocosa de um personagem que foi criado pelo Agildo Ribeiro. Eu comentei ontem com vocês, mas muita gente não conhece. O Agildo, né, ele tinha esse quadro, e toda vez que ele estava falando de filosofia, falando da Grécia Antiga, e desviava do assunto, porque ele tinha a musa inspiradora, que era a Bruna Lombardi, aí o cidadão ali do lado, o ator, né, dava ali uma campainha para ele voltar para o tema, né, e ele se irritava com isso. Vamos pegar esse trecho aqui, vamos lá. Uma filosofada, né? Para com essa campanha miserável! Parece que eu tô num programa de calor, toda vez que eu pego a Bruna você me gonga de peito, a múmia paralítica. Esse quadro é baseado no meu... E aí o Agildo Ribeiro conta que isso foi inspirado num professor dele, né, mas era a figura do Bolsonaro que estava ali, do lado, né, a tal múmia paralítica, né. Eu fiz uma pesquisa aqui com vocês, uma enquete, e tá com mais de 70, tá quase 80 mil pessoas que responderam. E a pergunta foi o seguinte: o governo Lula está sofrendo ataques e desgastes diante dos últimos acontecimentos no Brasil. No entanto, o governo tem índices de realizações muito superiores aos do inelegível. O cenário preocupa para uma reeleição de Lula. O que ele deve fazer? Olha, 94% de vocês estão aqui no nosso portal, que responderam a enquete, escreveram mudar comunicação e enfrentar. Veja só. 4% entenderam que ele deve seguir em frente sem mudar nada. E 1% entendem que ele deveria recuar e aderir a essas forças todas que estão atuando contra o governo dele, contra ele e contra o Brasil. Só que é o seguinte, eu tenho conversado aqui com vocês que cada vez mais a situação está sendo conduzida para enfrentamentos. E hoje, com muita satisfação, eu vi uma fala de Eduardo Moreira que vai na mesma direção de coisa que eu tenho falado aqui com vocês. E amanhã, conversando com o deputado Lindbergh Farias, eu vou dizer para ele, olha, o nosso sentimento aqui está nessa dimensão aqui.
Vamos ver aqui o que disse Eduardo Moreira. Vamos lá. Fala, Eduardo. Há uma semana batendo no Centrão. Eu acabei de pegar os números. Espera só um minutinho que a fala daqui está muito rápida. Deixa eu colocar na fala correta aqui, que eu não sei porque que deu um rápido aqui a fala dele aqui. Vamos botar normal aqui. Fala, Eduardo. Agora de manhã. O governo teve as postagens que mais viralizaram e foram assistidas desde o começo do governo. De bater no Centrão, o governo teve as postagens mais... aquela do saco de imposto, não sei o quê, mais viralizadas. Eu quero saber o seguinte, há quanto tempo a gente está falando que eles tinham que enfrentar o Centrão? Eu posso te falar, eu tô há muito... E eu apanho, às vezes, por causa disso. Eu não tenho falado aqui com vocês... Há meses atrás, usei a expressão que está havendo um bundamolismo dentro do governo, né? Enfim, principalmente na área que a gente vai conversar aqui mais adiante. Não, Eduardo, senão vai ter um impeachment, senão não sei o quê. Galera, quem fala isso às vezes é mais novo também e não lembra da crise do mensalão. Irmão, a crise do mensalão, todo mundo apostava que o Lula ia ser rifado, que o Lula ia sofrer impeachment, mas não foi. Por quê? Porque o Lula é o Lula. E aí tem uma diferença muito grande. E assim, eu hoje em dia já tive um dia passando na casa dela, conversando e até explicando para ela, né, todo o meu caminhar de vida e etc. Eu admiro demais a ex-presidenta Dilma. É uma guerreira. Mas vamos lá, em termos de popularidade, em termos de carisma, cara, o Lula é Lula e Dilma é Dilma. Além de condições políticas, né, Eduardo Moreira? Assim, o Lula tem muito mais cabedal político, mais experiência política que a Dilma. Né? Talvez se fosse o Lula presidente naquela época, ele não teria sofrido o impeachment. Mas isso é uma história, ele colocou aqui só para contextualizar de como não é moleza pegar um presidente como o Lula e derrubar, não. Vamos seguir. São diferentes. Não é fácil derrubar o Lula. Não é fácil fazer impeachment no Lula. Por isso que eu sempre achei o seguinte, o Lula tinha que ir para cima. Para cima. Ah, mas podem derrubar. Podem. Agora, o pior é se ele deixar de ser presidente sem tentar fazer as coisas que o povo quer. Então, Eduardo, olha, você está nos 94% das pessoas que responderam aqui a nossa enquete. Que o povo se incomoda. Então, o povo não aguenta mais esse centrão. O povo não aguenta mais pagar impostos. Por quê? Porque os impostos que eles pagam, essa história, o imposto no Brasil não volta para a população. Volta para a população rica. Deixa eu contar para você que está nos assistindo. Vamos lá, nunca mais você vai repetir essa frase. É uma frase caiu muito no lugar comum. A gente ouve o tempo inteiro, eu até pagaria mais imposto se voltasse para a população. Sabe por que você nunca mais vai repetir essa frase? Porque essa frase não é verdadeira. O imposto que o povo brasileiro paga volta sim para a população. Só que a pergunta é, para que parcela da população volta esse imposto? Gente... Só volta a metade, quando volta, né? Que não tem um buraco onde eles pegam todo o dinheiro de imposto, jogam e tapam. O imposto que você paga não está indo para os políticos que estão fazendo corrupção. Eu te conto para onde está indo o imposto que você paga. Eu te conto e te garanto. Metade dos impostos que você está pagando vão para pagar os juros da dívida pública e o vencimento da dívida pública. Só que sabe quem tem essa dívida pública? 1% da população brasileira. É isso mesmo, o maior volume da dívida pública brasileira está na mão do 1% mais rico. E como é que paga essa dívida pública? Com imposto. Gente, então é o seguinte, o imposto que você, irmão, que é trabalhador, ganha 12 mil reais por mês, 8 mil reais por mês, 18 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, 1.500 reais por mês, porque você paga imposto. Muito! Ah, não. Então é isso, essa é uma realidade, gente, que, olha, nós ficamos sem debatê-la durante muito tempo, que a gente ficou atordoado com esses insanos aí, fazendo o que eles fizeram nos últimos anos. Mas agora está chegando o momento, tá bom? Então, olha, amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma live aqui muito interessante. Mais tarde, às 17h40, eu estou aqui com vocês novamente, provavelmente com mais cenas interessantes também, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau.